Alimentar-se bem, segundo o bioquímico Roger Williams, é quando você, através da sua alimentação, você adquire as 44 substâncias essenciais todos os dias. São 8 aminoácidos essenciais, 16 vitaminas e 20 minerais. Todas são importantes, mas qual você acha que é a mais importante? Sabe qual é? São as vitaminas do complexo B. E por que isso? Porque ela está em maior quantidade de nutrientes. São 8 vitaminas do complexo B. Ou seja, para a sua saúde, essenciais para energia, metabolismo e bem-estar complexo B. É o que vamos falar nesse vídeo. Essas 44 substâncias essenciais que nós precisamos adquirir todos os dias pela alimentação, elas não trabalham no nosso organismo de forma isolada. Todos os nutrientes, ela trabalha em harmonia com outros nutrientes, como vocês podem ver a correlação de um nutriente para outro. E por isso que nós chamamos de vitamina do complexo B a mais importante, porque nesse quadro de 44 substâncias, nós temos todas essas 8 vitaminas do complexo B, ou seja, a relação com os outros nutrientes é muito maior do que uma vitamina ou um mineral de forma isolada. As vitaminas do complexo B são fundamentais para o funcionamento de todo o nosso organismo, que seja para a produção da energia, para a saúde do seu cérebro, para o bom funcionamento do sistema nervoso, para manter a saúde da sua pele, do coração e tudo mais. E também essas vitaminas do complexo B, elas são vitaminas hidrossolúveis, ou seja, o nosso organismo não consegue fazer estoque dessas vitaminas, com exceção da vitamina B12 que nós temos condições de estocar, mas as demais não. Portanto, nós temos que adquirir todos os dias esses nutrientes. No complexo B, nós temos essas 8 tipos de vitaminas, que seja B1, a B2, a B3, B5, B6, B7, B9 e a B12. Mas não existe na natureza algum alimento que forneça todas essas vitaminas, todas num só alimento. Então nós precisamos de consumir variedade de alimentos. Se você fica comendo sempre as mesmas coisas, fatalmente você vai estar com carência dessas vitaminas, de alguma dessas vitaminas pelo menos. Infelizmente, a maioria das pessoas está com deficiência das vitaminas do complexo B. E por que acontece isso? Primeiro, porque nós consumimos muitos alimentos industrializados, processados e refinados. Além disso, nós consumimos também proteínas de baixa qualidade. O fato de nós usarmos muitos medicamentos, ela depleta também as vitaminas do complexo B. As pessoas que usam, por exemplo, os antiácidos, anticoncepcionais, elas eliminam essas vitaminas do complexo B também do nosso organismo. Quando nós estamos muito sujeitos ao estresse, por exemplo, aumenta mais a necessidade dessas vitaminas. E as pessoas que têm o sistema digestório que está deficiente, está com disbiose, está com uma baixa acidez estomacal, também você vai ter uma baixa aproveitamento das vitaminas do complexo B. Quando você consome alimentos processados, refinados, como por exemplo o arroz, o açúcar, o trigo. Então se você consome, por exemplo, o arroz beneficiado, ao invés do arroz integral. Se você já comeu arroz integral, você sabe que ela é um pouco mais dura, ela tem uma cor um pouco mais escura. Por quê? Porque ela tem a película que envolve o grão e também tem a semente do arroz, que é o germe, onde está concentrado todas as vitaminas, os minerais e as proteínas que o arroz tem. Mas como nós compramos o alimento não pelo valor nutritivo, mas sim pelo aspecto e pelo paladar, as empresas vão beneficiar esse arroz. Ou seja, escovar o arroz, né? Que na verdade de benefício não traz nada, ela só traz malefício. E nesse processo de escovação, vai tirar não só a película que tem as fibras, mas também o grão, o germe do arroz, onde está concentrado todos os nutrientes importantes. E no final das contas, aquele arroz que era rico também em nutrientes, né? Então, de tudo isso que tinha, vai restar apenas 5, 10, 2% de todos os nutrientes que tinha no arroz integral. Se você consome o açúcar branco, ao invés do açúcar mascavo, por exemplo, que ainda contém vitaminas, tem minerais, tem uma proteína, mas no processo de refino, eliminam-se todas as proteínas, as vitaminas e os minerais, restando apenas os carboidratos, ou seja, aquilo que
engorda, né? Então esses alimentos processados refinados faz com que a gente tenha deficiência das vitaminas do complexo B. Vamos falar das funções e os benefícios de cada uma dessas vitaminas. A vitamina B1 é conhecida como a tiamina, muito importante na geração de energia pelo seu organismo. Também fundamental para o seu sistema nervoso. E se você tiver deficiência desta vitamina, você vai ter fadiga, fraqueza muscular, problemas neurológicos, a beriberi, não é verdade? Então você precisa consumir muito leveduras, arroz integral, cereais integrais, carnes, né? Trigo integral, por exemplo. Então, se você tiver falta desta vitamina, como eu falei, ela é muito importante para o sistema nervoso. Sabe aquele teste que o médico faz? Onde você pega o teu joelho e dá uma marteladinha no teu joelho, e se você não chutar quando ele bater no teu joelho, é porque você está com deficiência de vitamina B1. Ou seja, você está sem reflexo, seu sistema nervoso não vai estar funcionando. Vitamina B2 é a riboflavina. Essa vitamina, ela ajuda também na produção da energia e é um antioxidante também, não é? E é muito importante para a pele, para a saúde ocular e para as mucosas. Pessoas que têm, por exemplo, rachaduras nos lábios, sabe aquela feridinha no canto da boca? Né? Inflamação na boca, olhos secos. Isso pode ser deficiência de vitaminas da vitamina B2. Portanto, procure consumir bastante fígado, queijo, leveduras, verduras verdes, amarelas, que são mais ricas em vitaminas B2. A B3, conhecido como também a niacina, melhora a circulação e reduz o colesterol oxidado. Muito importante para o metabolismo energético, e a deficiência dessa vitamina B3, ela leva à inflamação da pele, pelágra, por exemplo, insônia, depressão, e portanto, procure consumir carnes, frango, peixe, verduras verdes, milho, são alimentos mais ricos em vitaminas B3. E temos na sequência a vitamina B5, ácido pantotênico, que é fundamental na produção de hormônios e neurotransmissores. E é muito importante também para o metabolismo das gorduras, do aproveitamento das gorduras e das proteínas. E se você tiver deficiência desta vitamina, então pode levar ao cansaço extremo, a dormência nos pés, nas mãos. E, portanto, você deve priorizar alimentos como ovos, leveduras, rim, fígado, brócolis, abacate, carnes e assim por diante, que são alimentos mais ricos em vitaminas B5. E aí nós temos a vitamina B6, conhecida como a piridoxina. Essa piridoxina ajuda muito para regular o teu humor, auxiliando na produção da serotonina, o hormônio do prazer, do bom humor, da alegria, da autoestima. E obviamente que é importante você, o intestino está funcionando bem também para isso. E é muito importante, portanto, para a função cerebral e a saúde do seu coração. A deficiência dessa vitamina, então, pode levar à depressão, à irritabilidade, à anemia, ou seja, procure consumir leveduras, ovos, fígado, repolho e o arroz integral, né? São alimentos mais ricos em vitaminas B6. E nós temos agora a vitamina da beleza, a biotina, que é o B7. Então, fundamental para que você possa ter um cabelo, pele e unhas saudáveis. E também muito importante para o metabolismo das gorduras e das proteínas. Portanto, a deficiência desta vitamina da beleza faz queda de cabelo, você vai ter unhas fracas e fadiga. E aonde você adquire isso? Nos alimentos como, por exemplo, leveduras, fígado, pele, nozes, ovos, couve-flor, não é? São alimentos mais ricos em vitamina B7. E aí nós temos o ácido fólico, que é a vitamina B9, muito importante para as gestantes, porque ela previne as malformações do bebê. E também muito importante para a produção dos glóbulos vermelhos, juntamente com a B12. Então a deficiência desta vitamina do ácido fólico, ela pode levar a anemia, a fadiga e a má formação fetal. Então procure consumir leveduras, fígado, ovos, repolho, arroz integral, trigo integral, que são alimentos que têm
vitamina B9. E finalmente a B12, que é a cobalamina, que é necessária para a produção do seu DNA e a saúde do seu sistema nervoso. A B12, a falta dela leva à anemia megaloblástica, que é pouca produção da hemoglobina. Então você vai ter uma anemia onde o seu corpo vai estar produzindo hemoglobinas muito grandes que são disfuncionais, né? Então, portanto, a falta dela não vai conseguir transportar o oxigênio para todas as células. Isso vai levar ao cansaço extremo, problemas na memória, neuropatia, e a deficiência dessa vitamina B12, ela vai levar a sintomas como se fosse uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, né? Então leva a demência. E no caso da vitamina B12, assim como a B9, que são fundamentais principalmente para as gestantes, em torno de 20 a 30% das mulheres, elas têm um polimorfismo genético, ou seja, uma deficiência genética que não tem enzimas que conseguem transformar esse ácido fólico e a cobalamina na forma ativa, na forma que vai atuar no seu corpo. Então, neste caso, quando a pessoa tem esse polimorfismo, o que vai acontecer? Vai ocorrer o que nós chamamos de submetilação, que todas as pessoas que têm as doenças crônicas têm como uma das causas a submetilação, ou seja, a homocisteína ela vai estar muito elevada. E quando a pessoa está com a homocisteína elevada, ela está sujeita à arritmia, à morte súbita, ao infarto, ao AVC e até ao câncer. Portanto, o cuidado que nós temos que ter para sempre estar no controle, né, desta homocisteína. Embora as referências digam que estando entre 5 a 15 mais ou menos vai estar em níveis bons, não, os níveis ótimos de homocisteína é quando ela está abaixo de 7. Se você estiver com homocisteína elevada, muito cuidado se você for viajar, por exemplo, de avião, de longa distância, que vai ficar 6, 8, 10 horas, é um risco muito grande se você estiver com essa homocisteína elevada, porque ela pode levar a uma morte súbita. Portanto, não existe nenhum alimento que vai fornecer todas as vitaminas do complexo B em um alimento. Portanto, a sua alimentação tem que ser a mais diversificada possível e sempre com alimentos de verdade, alimentos criados pela natureza, porque os alimentos processados, refinados e os produtos alimentícios, esses com certeza elas já perderam ou totalmente ou parcialmente todos os nutrientes importantes que elas tinham na natureza. Se você está com uma deficiência e não consegue mudar a sua alimentação de tal forma que consiga adquirir todos os nutrientes, uma outra forma é você recorrer à suplementação. E como vocês viram, entre todas as vitaminas, um dos alimentos que apareceu em todas elas, que fornece B1, B2, B3, B5, B7, foi leveduras, né? Então, se você consumir leveduras, com certeza você vai estar repondo vitaminas do complexo B. E quando nós falamos em leveduras, as mais comuns que encontra no mercado são as leveduras de cerveja, ou seja, é um subproduto da produção da cerveja, né? Que é boa também. Mas hoje nós temos a levedura produzida a partir da cana, utilizando-se cana para a multiplicação dos fungos. Então, a vantagem desse levedo de cana é que ela não tem, por exemplo, glúten, que é inflamatório, e tem uma concentração maior, não só de proteína, mas dessas vitaminas do complexo B. E tem uma outra opção de suplemento que é o complexo B, né? Onde em uma cápsula você vai adquirir todas as vitaminas, de 1 a 12, sendo que nesse suplemento o ácido fólico e a cobalamina, que é B9, e a B12, ela já vai estar na forma ativa. Então, para as pessoas que têm esse polimorfismo genético que não consegue metilar, então ela já vai estar na forma ativa, ou seja, já vai estar na forma de metilfolato e metilcobalamina, e em apenas uma cápsula você vai estar adquirindo todos eles em mais de 100, 200, 300, 400% daquilo que nós realmente precisamos todos os dias. Mais informações você pode adquirir também entrando no nosso site, para você consultar também a concentração dos nutrientes de cada suplemento e também ver informações de outros produtos. Muita saúde para você.